Reclamar resolve os problemas? Pensa bem por um segundo. A gente vive num mundo onde desabafar sobre o trânsito, o clima ou aquele café que esfriou virou quase um esporte diário, né? Mas será que esse hábito tão comum de só apontar o que está errado realmente traz algum resultado prático? Ou será que a gente só está se afundando num ciclo exaustivo sem nem perceber? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olá e bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai transformar completamente a forma como encaramos uma palavra que está na boca de todo mundo. O nosso objetivo com esse material é tirar a gratidão daquela caixinha do reflexo educado ou da positividade tóxica, sabe? E reestruturar isso como uma verdadeira competência psicológica. Uma habilidade rigorosa, difícil mesmo, que precisa ser estudada, treinada e dominada para a gente conseguir viver de fato na realidade. O nosso roteiro de hoje está super direto. Seção 1, a ilusão da falta. Seção 2, gratidão como competência. Seção 3, o fim das reclamações. E para fechar, a seção 4, colocando a prática em ação. Então, para a gente entender a cura, precisamos primeiro examinar a raiz profunda dessa insatisfação humana. Vamos para a seção 1, a ilusão da falta e a armadilha inconsciente do desejo sem fim. A fonte traz um conceito fascinante. Ela revela que o mecanismo do nosso desejo vem exatamente dessa falta. E essa falta nasce de uma percepção interna nossa de abandono, exclusão ou de privação de afeto. Mas olha só a armadilha letal aqui. O nosso inconsciente é atemporal. Ele simplesmente não tem noção da realidade. Ele cria aquela falsa crença de que esse buraco negro do desejo um dia vai poder ser preenchido. Quando a gente conduz a vida focando só naquilo que não recebeu, acaba construindo uma existência totalmente alienada. É como viver negando o presente, sempre esperando que o próximo desejo traga uma paz que, sinceramente, nunca chega. E é exatamente aqui que a gente precisa de um antídoto poderoso para mudar esse jogo. Entramos na seção 2, gratidão como competência, ancorando a mente na realidade. O ponto crucial é esse. A fonte define que a gratidão não é só uma emoção passageira ou um sentimento mágico que cai do céu. É uma competência. É igualzinho aprender a ler ou a dirigir. A gratidão tem que ser estudada e praticada ativamente. E por que isso importa tanto? Porque reconhecer os dois lados da vida, ou seja, colher o aprendizado do que é negativo e celebrar o que é positivo, é o que efetivamente ancora o nosso cérebro na realidade. E a ciência apoia isso, viu? Uma gratidão bem praticada ativa direto o sistema de recompensa do cérebro, inundando a nossa mente com bem-estar e muita clareza. Essa citação ilustra brilhantemente o nosso ponto. Como destaca Divaldo Franco, o ser humano se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável. Ou seja, a gratidão precisa se manifestar como um comportamento tangível no dia a dia. É uma postura de vida perante o mundo, e não só uma etiqueta verbal para sair falando da boca para fora. Vamos avançar e ver como a gente constrói isso na prática. O texto dá uma progressão exata, em 3 passos super lógicos para desenvolver essa competência. Passo 1, o silêncio crítico. É literalmente parar de reclamar, porque só isso já troca na hora a frequência vibratória do cérebro. Passo 2, reconhecer as mínimas coisas boas do dia a dia. Pode ser o simples fato de ter acordado ou a chuva lá fora que faz as plantas crescerem. E o passo 3, expandir. Elevar esse pensamento de gratidão não só para si, mas vibrando isso para o mundo todo. A gente começa lá no micro e vai expandindo para o macro. Mas, gente, nada disso funciona se tiver um vazamento na nossa energia. O que nos leva à seção 3, o fim das reclamações, erradicando o ego infantil. Existe um contraste chocante aqui. De um lado, a gente tem a gratidão, que traz maturidade, bem-estar e nos ancora de verdade na realidade. Do outro lado, a gente tem a queixa, que é definida textualmente como arrogância, ego infantil e uma verdadeira assassina de energia. Presta muita atenção nisso. Não adianta nada fazer orações enormes ou práticas de gratidão de manhãzinha e depois passar o resto do dia inteiro reclamando do calor ou do trânsito. A queixa é como uma doença cognitiva que neutraliza e aniquila, num estalo, toda aquela energia vital que a mente gerou. E essa frase do material original vai direto no alvo. A queixa é o choro do adulto. É um soco no estômago, né? Uma pessoa orgulhosa simplesmente não aceita que as coisas saiam do controle dela. E por isso ela reclama. A expectativa é de que alguém venha, resolva os problemas e devolva o conforto imediato, igualzinho a um bebê recém-nascido chorando por atenção. Reclamar o tempo todo só mostra que o nosso ego ainda é fraco e não assume a responsabilidade pela própria vida.
Bom, depois dessa dura reflexão sobre o ego, vamos dar uma respirada fundo e olhar para essa belíssima citação de Carmen Ballestero. Ela expande muito a nossa visão, lembrando desse poder radiante de ser grato por todas as dádivas e não só por nosso ganho pessoal. É manter essa energia viva até que todos os seres sejam livres. É um respiro super reconfortante que traz a gente de volta para o potencial transformador dessa competência. E chegamos na parte mais crucial dessa nossa análise. Seção 4. Colocando a prática em ação. Afinal, como a gente implementa tudo isso no meio do trânsito numa segunda-feira chuvosa? O material fonte entrega exercícios que são encantadoramente simples e diretos, para a gente construir uma resiliência emocional inabalável. Primeiro, a meditação. Focar a mente intencionalmente desde as coisinhas mais simples até as mais complexas. Segundo, a reflexão contínua. Observar ativamente como essa prática vai trazendo mais tranquilidade mental ao longo dos dias. Terceiro, a prática vocal. Verbalizar mesmo, dizer em voz alta todas as manhãs os seus motivos de gratidão. E quarto, a escrita. Anotar no papel pelo menos 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. E, o mais importante de tudo, encontrar o motivo de gratidão pelo aprendizado escondido naquelas situações ou com pessoas difíceis. Um excelente exemplo histórico vem desse trecho de Alma 48. O texto descreve alguém cujo coração não só transbordava de gratidão, mas que traduzia esse sentimento trabalhando de forma incansável pelo bem-estar de todos. A mensagem-chave aqui é que a verdadeira gratidão não deixa a pessoa passiva, deitada no sofá. Pelo contrário, ela inevitavelmente gera uma ação positiva e superativa no mundo real. E para cimentar essa prática na nossa rotina, o texto propõe algumas afirmações rítmicas e edificantes. A gente começa com um reconhecimento puro. Eu sou a virtude em forma de gratidão. Repetir isso em voz alta ajuda demais a reprogramar a mente para se identificar com a solução e não mais com o problema. Avançando um pouquinho para o próximo nível dessa afirmação diária, temos: eu aceito as perdas e as dificuldades e sou humilde. Dominar verdadeiramente essa competência exige uma humildade profunda da nossa parte. Significa entender de forma bem racional que nem tudo vai sair conforme aquele nosso planejamento egocêntrico e que a vida continua sendo um presente gigantesco de qualquer forma. E, finalmente, a gente chega no compromisso definitivo. Eu não me queixo de mais nada. Imagina só o poder de viver um dia inteirinho sem fazer drama desnecessário por causa de um café frio ou de um semáforo que fechou na sua cara. É sobre parar de justificar, parar de culpar as outras pessoas pelas nossas próprias dificuldades e, de fato, escolher ver a vida com um otimismo vibrante. Para encerrar nossa exploração de hoje, eu deixo uma provocação bem profunda tirada do material de origem. Uma pessoa que não agradece está sempre insatisfeita. Como a gratidão pode transformar essa realidade? Viver na ilusão da falta é ficar preso num ciclo de desejos vazios. Mas quando a gente transforma a gratidão numa competência diária, desativamos aquela queixa infantil e ligamos a chave de uma vida com satisfação de verdade. O convite está feito. Começar pelas pequenas coisas é o que permite que essa prática transforme toda a realidade ao nosso redor. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e vamos continuar sempre questionando, aprendendo e, claro, agradecendo.